Misericórdia divina, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Santa e abençoada tarde, querido povo de Deus. Sejam todos muito bem-vindos à Hora da Misericórdia. Eu sou a irmã Edviges Maria, com você mais uma tarde, entrando na formação do Diário de Santa Faustina. Daqui a pouco, a adoração a Jesus sacramentado, o texto da misericórdia. Por isso, vai mandando aí, você que está conosco já, manda mensagem para o pessoal dizendo daqui a pouquinho tem adoração. E como tem sido maravilhoso esse momento de formação com o Diário de Santa Faustina. Olha, eu gosto muito de partilhar com vocês, depois algumas das coisas que vivo fora da live, né? E essa formação para mim tem sido assim maravilhosa. Eu fico pensando depois, né, naquilo que foi dito, naquilo que foi suscitado por Deus, para também agregar na minha vida religiosa mais e mais. Você agregar na sua vida leiga, na sua vida também religiosa, porque sei que tem religiosos e também sacerdotes conosco no texto da misericórdia, na sua realidade de vida, na sua realidade de filho de Deus, naquilo que você vive no seu dia a dia, agregar os ensinamentos de Santa Faustina. Quanto mais nós vamos, né, aprendendo, mas sobretudo agregando, aderindo com o coração esse mistério da misericórdia divina, mais crescemos na fé, mais crescemos na confiança e nos abandonamos no Senhor, porque é esse o centro, não é? De toda a missão de Santa Faustina, é a misericórdia do Senhor. Difundir a misericórdia do Senhor. E essa semana está bem especial. Ontem eu fazia a diferença aqui para vocês, de quando Santa Faustina rezou por todos os pecadores pelo mundo, né, lá no parágrafo 72, e depois a oração que ela fez para ela. A diferença de direcionar a oração para o Senhor quando se reza intercedendo por alguém, quando se reza pedindo por si. E a necessidade de rezar também por si, de se encher espiritualmente para poder cuidar dos outros, para poder ser canal também da graça dos outros. E aqui quero reforçar um ponto muito importante. Nós nunca podemos achar que nós temos a força, por mais que rezemos, por mais que sejamos fiéis, por mais que vivamos bem a nossa vida cristã. Não somos nós a meta, não somos nós a luz para os outros. E sim, o Senhor, né? O nosso Deus, é Deus que é a luz para os outros. E claro, nós temos que ser o farol, né? Aquele que projeta a luz, aquele que dá, né? A graça, que na verdade que é o meio, mas não a meta e não a própria graça. A graça é Deus, Ele é o próprio amor e Ele é a própria misericórdia que quer se entregar aos corações. Mas vamos lá agora no parágrafo 74, Santa Faustina fala algo importante, né? Santa Faustina traz também realidades do seu interior, mas também agora unida à sua missão. Vamos ver o que é que ela diz. Em determinado momento, quando uma força começou a me impelir para que me esforçasse a fim de conseguir a festa da misericórdia e para que aquela imagem fosse pintada, não conseguia encontrar a paz. Alguma coisa atravessava o meu ser, mas dominava-me um certo receio de ser vítima de uma ilusão. Porém, essas incertezas provinham sempre do exterior, pois no fundo do coração sentia que era o Senhor quem invadia a minha alma. Vou parar aqui na metade do parágrafo porque tem algo importante já para falar. Santa Faustina percebe sim ali, ela sente um certo receio, mas é aquilo que é exterior. Ela percebe que vem do exterior. Porém, no interior dela havia a certeza de que era o Senhor que impelia ela, de que era o Senhor que impulsava. Do Senhor, divulgar, fazer Jesus ser conhecido como misericordioso.
Aqui eu vou trazer um ponto para você, já que ela falou na festa da misericórdia, trazer um ponto que falei e ressaltei bem lá na Semana da Misericórdia. Quando nós estávamos naquela semana de formação intensa, que inclusive está aqui no nosso canal, você pode procurar Semana da Misericórdia, nesse ano de 2024, uma semana que antecedeu a festa da misericórdia. Qual é esse ponto, irmã de Virgens Maria? O inimigo de Deus, ele executa um trabalho contra os filhos de Deus, contra nós. Primeiro tentando fazer com que nós desacreditemos de Deus. Que nós não acreditemos que Deus é bom. Na verdade, que Deus existe. Quando ele não consegue esse intento, ele faz com que ele tenta para que nós pensemos que Deus não é bom. Ou que Deus não é misericordioso. Que Deus é somente justo. Então, por isso que Jesus veio pedir a Santa Faustina para que Santa Faustina divulgasse essa verdade, uma verdade que já existia. Também no início da formação do diário, quando começamos, que foi após a festa da misericórdia, também dizia isso para você. Santa Faustina recebeu como missão de Jesus falar de algo que já existia. E Jesus não passou a ser misericordioso. Ele não passou a ser misericordioso quando Santa Faustina começou a divulgar. Ele já era. Mas o demônio fazia já naquela época de tudo para que Deus fosse conhecido como justo. Ou seja, fez, pagou. Fez errado, castigo. O demônio queria e quer que Deus seja conhecido assim. Qual foi a missão de Santa Faustina? Mostrar que Jesus é a própria misericórdia. E Deus é justo. E aí aqui um complemento com a frase de Santa Teresinha. Mas é exatamente porque Ele é justo que Ele dá o tanto de misericórdia que cada alma necessita. Jesus não tira uma graminha da misericórdia dele de nenhuma alma, daquela que necessita. Se quem necessita muito, Ele dá muito. Quem necessita pouco, é pouco, mas dá. E aí Ele é justo. E por Ele ser justo, a primeira justiça que Deus faz para com o homem é ser misericordioso. A primeira justiça que Deus executa, que Jesus executa como Deus, é exatamente ser misericordioso. Ele sabe que para Ele, como Deus, é justo que Ele seja misericordioso. Esse argumento desfaz toda e qualquer ação do mal na nossa vida. Desfaz todo e qualquer pensamento que Deus não é bom. Aqui eu trago para você um exemplo muito fácil, muito simples, que muitas pessoas, inclusive, às vezes passam por essa tentação. Irmã, como é que Deus é bom? E Ele permite tantas tragédias no mundo. Como é que Deus é bom e deixa que essas coisas más aconteçam? Inclusive, isso é um pensamento que o demônio ele repete demais, feito um disco arranhado. Ele não tem criatividade de mostrar outra coisa, porque ele não tem o que mostrar. Quando se pergunta isso, e aí quando não se tem uma fé sólida, quando não tem também um autoconhecimento, para ter um conhecimento de Deus mínimo, pelo menos do amor de Deus, para que se deixe também ter a experiência com Deus, é um questionamento que pode levar à perda da fé? Sim. Deus não tem o mundo nas mãos? Tem. Só que o poder de Deus, aquilo que também sempre gosto muito de falar na hora da misericórdia, é verdade. O poder de Deus é o seu amor. O poder de Deus é o seu amor. Ele não fica lá com a gente assim, ó, igual marionete, né? Aqui fala marionete e nos outros lugares também, lá na minha terra. E eu sei que as irmãs que estão aí atrás agora vão rir, porque elas gostam quando eu trago esses dialetos de lá. Se chama mamulengo, né? Que é uns bonequinhos bem mole, que não tem força nenhuma, que não tem nenhum gesto, que não tem nenhuma postura, e a gente faz o que quer com ele. Né? Não somos marionetes. Deus não faz assim conosco. Ele nos deu exatamente uma humanidade forte, uma humanidade com o mínimo de condições para enfrentar as crises, as lutas, as batalhas e as dúvidas, com a graça dele, com a ajuda dele, claro, mas Deus nos fez fortes. Deus nos fez a imagem e semelhança dele no amor, que também dizemos isso aqui, e a imagem e semelhança dele também na força. Agora, claro, não é a mesma força, não é o mesmo tamanho, porque Deus é forte infinitamente. Jesus é misericordioso infinitamente. Nós não. Nós temos um limite para tudo. Mesmo quando somos bons, nós temos um limite. Mesmo que sejamos totalmente bons, esse total é um total que tem limite. Não dá nem para dizer que Deus é totalmente bom. Porque quando fala total, é uma coisa que a gente entende assim, chegou no resultado.
Mas Deus não é totalmente bom, Ele é infinitamente bom. Ninguém consegue calcular, ninguém consegue totalizar e colocar numa caixa, num quadrado, numa coisa e dizer, pronto, Ele é bom até aqui, daqui para cá Ele é misericordioso, daqui para lá Ele é justiceiro, daqui para ali Ele faz as contas conosco. Não, não é assim, nós não conseguimos contabilizar. Então, como eu dizia, o poder de Deus é amor, é o seu amor. Deus, Ele usa a autoridade dEle sobre nós e sobre o mundo e sobre tudo o que acontece com o amor dEle. Embora Deus fosse com um sopro só, destruísse tudo se Ele quisesse. Mas as coisas más acontecem na vida, as tragédias acontecem porque no meio de tudo isso está o nosso livre-arbítrio defeituoso, que nós defeituamos, que nós tolhemos. O nosso livre-arbítrio que nós fazemos o favor de ir cortando, de ir arranhando, de ir picotando no meio do caminho. E aí, quando chega numa hora de tomar uma decisão, de se abandonar na fé, de dar um passo a mais, a gente não tem mais liberdade. Porque o livre-arbítrio que tínhamos, achando que tínhamos, fizemos o que quisemos. Por que estou dizendo isso para você? Porque nós estamos num tempo em que muitas coisas ruins acontecem. Que muitas tragédias acontecem. Nós estamos diante ainda da tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Pessoas que estão recomeçando a sua vida. Algumas que nem conseguiram recomeçar ainda. Às vezes alguém da família que morre por causa de alguma doença. Às vezes qualquer outra tragédia que acontece. É Deus que quer? Não, Deus não quer. Existem aquelas situações que não são boas, que não são felizes, que Deus permite para que nós, tendo em vista um bem maior mais na frente. Mas existem situações que Deus nem quer e nem Ele permite. Foi consequência de uma má escolha nossa. Foi consequência de uma má escolha minha, sua. Entende? Então, assim, uma coisa é a vontade de Deus. Outra coisa é a permissão de Deus. E outra coisa é Deus nem quis, Deus nem permitiu. É consequência. Nós colhemos a consequência das nossas más escolhas. Deus não vai fazer nada, nem deixar que nada aconteça no mundo para que nós soframos. Mas se Ele deu o Filho dEle para morrer na cruz por nós, Ele mesmo ia inutilizar isso? Lógico que não. Então, falando isso para você, trazendo esse ponto que eu falei lá na Semana da Misericórdia, porque nós estamos no tempo da misericórdia, porque nunca houve tanta miséria para socorrer. A misericórdia de Deus só tem sentido de ser onde há miséria para socorrer. Assim como o perdão tem sentido quando tem uma ofensa. Assim como a caridade tem sentido quando há uma necessidade. Assim como o bem material tem, por exemplo, a comida, né, o alimento tem sentido em quem tem fome. A água tem sentido para quem tem sede. A misericórdia tem sentido para quem tem miséria. E nós nunca vivemos num tempo para ter tanta miséria como nesse tempo que nós estamos. Nós vivemos o tempo da misericórdia. E é o tempo em que Jesus disse para Santa Faustina, virá o tempo da justiça. Mas eu reluto para pegar a espada da justiça. Existe o tempo da misericórdia, o tempo da justiça e ainda a relutância de Deus. Deus reluta para pegar a espada da justiça. E eu vou dizer uma coisa para você, eu tenho certeza que quando Deus precisa também ser justo conosco, nós entregamos para Ele a espada da justiça, né? E que bom saber que esse nosso Deus, Ele usa de misericórdia e nós estamos nesse tempo da misericórdia. E Santa Faustina, ainda como secretária da misericórdia, nos lembra disso, nos lembra isso. Que tudo que nos vem, que acontece fora, pode sim atingir o coração, pode sim nos atingir, como o receio que ela tinha de ser vítima de uma ilusão. Mas dentro há uma certeza, porque dentro há uma força. Existe algo que atravessa, né, a alma, algo que dá certeza, algo que ilumina. Mas existe aqui uma continuidade, uma busca contínua de estar na presença do Senhor. E essa busca contínua de estar na presença do Senhor, nós vamos praticar agora. A exemplo de Santa Faustina. Para que quando as coisas acontecerem, porque elas vão acontecer, não vão deixar de acontecer, o nosso coração possa estar inabalável. Santa Faustina, aqui esse receio era na sensibilidade dela, era na parte humana. Na dimensão espiritual, que é a mais alta do ser humano, ela tinha a certeza de que ali existia um Deus que a sustentava e que a impulsionava para a obra que Ele confiava a ela. Vamos então agora nos preparar para receber Jesus na Eucaristia, para adorá-lo, para glorificá-lo, para invocar o nome dEle que é poderoso.
para dizer-lhe: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu creio, eu quero crer mais. Faz de mim o que tu quiseres, faz da minha vida, faz da minha história, da minha família, o que tu quiseres, tu és Deus. E se vivemos no tempo da misericórdia, eu te peço, tende misericórdia de mim. Jesus, eu confio em vós.